gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e bem-vindos a mais um Alma Gêmea Literária! A convidada de hoje é uma pessoa muito especial, porque ela foi uma das primeiras amigas que eu fiz aqui no Booktube, que é a Nath, do canal Redemoinhando. O que eu espero aqui do Alma Gêmea com a Nath? Que eu sempre falo no início, né? Eu e a Nath não lemos as mesmas coisas, mas quando lemos, a gente concorda, muitas vezes. Nós somos muito parecidas em outros termos, não só literários. Em questões da vida, em questões de pensamentos. Eu sinto que eu tô me aproximando um pouco mais da Nath no sentido literário, ultimamente. Eu tenho lido uns dramas, uns contemporâneos, umas coisas mais que eu vejo a Nath lendo, mas ainda não estou no mesmo ponto. Então a gente difere em muita coisa, mas é muito parecida em outras. Enfim, vamos às pontuações. Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, do canal Redemoinhando. Estou aqui novamente invadindo o Louca dos Livros, que é um dos meus canais favoritos do YouTube. E eu vim recomendar alguns livros para Dessa e para vocês que estão assistindo também. Dessa, muito obrigada pelo convite de participar desse quadro que eu adoro, o Alma Gêmea Literária. Eu tenho certeza de que nós somos almas gêmeas literárias, independentemente de porcentagens, mas vamos entrar na brincadeira. E assim, na verdade eu podia dar uma roubadinha, porque eu sei muito bem do que a Dessa gosta e eu sei muito bem os livros que ela já leu. E como vocês sabem, os livros que ela já leu contam mais pontos do que os que ela não leu ainda. Mas como eu não estou tão preocupada assim com a porcentagem, afinal de contas, a nossa conexão tá aqui, eu vim aqui para indicar alguns livros muito bons para Dessa e para vocês, tendo ela lido ou não. E para começar, eu já vou no meu peso pesado, um livro que foi meu favorito da vida por muito tempo, O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é um livro meio distópico, que conta sobre uma epidemia de cegueira branca que começa a assolar uma cidade, depois um país inteiro. E ele vai contar sobre como as pessoas lidam com esse tipo de epidemia, esse espalhamento de uma doença que ninguém sabe como é que funciona, e principalmente como é que as pessoas que são as primeiras a ficarem cegas, que vão ser isoladas numa quarentena, como é que elas formam uma nova sociedade de pessoas cegas. Então, apesar de ser um grande clássico de um vencedor de Nobel e etc., eu acho que tem uma pegada de distopia que a Dessa vai gostar muito. Viu? A Nath disse basicamente o que eu quis dizer. No fundo, nós já somos almas gêmeas literárias e almas gêmeas, ponto. Então, esses pontos meio que não importam pra uma amizade tão boa que eu tenho com ela. E como eu conheço a Nath, eu sabia que ia ter Saramago aqui. E eu estava pronta para dar 5%, porque por causa da Nath, eu quero muito ler Saramago. Principalmente Ensaio sobre a Cegueira. E eu acho que isso ela sabe, porque eu gosto de distopia e tchananana. Ela mostrou que sabe, né? Então, 5%. Minha segunda indicação é um favoritaço da vida, que é o Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley. Um livro que eu acho que todo mundo conhece, que é muito retratado como sendo um livro de terror. E, na verdade, ele tem muito mais a ver com uma ficção científica do que com terror. E, pra mim, ele tem uma pegada filosófica absurdamente grande, muito reflexiva. Vai lidar com os dilemas muito humanos, né? Sobre por que nós estamos aqui, o que é ético a gente fazer em relação à ciência. Eu acho um livro riquíssimo, maravilhoso, muito bem escrito. E a cada vez que eu releio, eu me sinto mais encantada por ele, eu vejo mais coisas aqui nele. Fora que os personagens também são extremamente bem construídos. Frankenstein eu li, eu gosto, mas alguma coisa me incomodou nessa leitura que eu não consegui, tipo, dar 5 estrelas e favoritar, sabe? Eu não achei tão fácil de ler, apesar de eu achar que tem bastantes coisas a se pensar e tal. Enfim, talvez numa releitura eu goste mais, mas por enquanto eu vou dar 9%. Livro número 3, outro dos meus favoritos da vida. Falei, eu só trouxe os peso pesado aqui pra vocês. Eu até já recomendei esse livro aqui no Louca dos Livros, num vídeo de aniversário, se eu não me engano, Dessa, que é o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, essa grande autora nacional contemporânea. E o Antes do Baile Verde é um livro de contos. E a Lígia, ela é uma das melhores contistas que eu já vi na minha vida. Os contos dela têm um mistério intrínseco ali, eles têm uma característica de insólito, de imaginação, e que deixam tudo pro leitor interpretar, sabe? Eu acho isso, assim, magnífico.
e penso que é uma autora nacional contemporânea que a Dessa vai gostar de ler. Ela vai se sentir curiosa. Amiga, leia Lígia Fagundes Telles. Você vai se sentir muito instigada pela maneira como ela escreve e como ela deixa muita coisa aberta pro leitor. Uma vez, lá no início do canal, conversando com a Nath, ela falou de Lígia Fagundes Telles e eu cheguei a colocar, eu não me lembro se foi antes do Baile Verde ou um outro dela na minha TBR, mas nunca rolou. Quem sabe um dia eu ainda tenho essa vontade, também por causa da Nath, e é 5%. Como livro número 4, eu escolhi um dos clássicos da minha infância, adolescência, que é o livro Cão dos Baskerville, do Sherlock Holmes, né? O autor é o Arthur Conan Doyle. Um livro dos bons de policial, crime, detetive, tem que desvendar a história. Tem uma pequena pitada de sobrenatural aí na história. E eu sou muito fã do Sherlock Holmes, não sei se a Dessa também é, mas eu sei que ela gosta de thrillers, e os thrillers têm muito a ver com os livros policiais, livros de mistério, então acho que ela pode gostar bastante do Cão dos Baskerville. Agora, em Sherlock Holmes, aí me perde um pouco. Eu nunca li, na verdade, Sherlock Holmes. E eu costumo gostar de thrillers e livros investigativos, mas eu não sei porque o Sherlock, o personagem de Sherlock, o jeito que ele mata as charadas e tal, pelo menos em filme e série, coisas do tipo, né? Porque eu não tô acostumada a ler Sherlock. Não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Talvez por tu estar me recomendando e por ser, talvez seja só um preconceito meu, eu acho que eu deveria ler, então eu não vou dar 0%. Acho que uns 3% é suficiente. Meu livro 5 para Dessa é O Capitães da Areia, do Jorge Amado, mais um clássico nacional, que eu sei que não é muito do estilo que a Dessa lê, mas eu acho que ela vai gostar bastante quando ela lê, porque os personagens são muito bem construídos, a gente se sente muito próxima desses personagens, e eles nos emocionam de uma forma que pega o leitor, sabe? Fora que é muito bem escrito, fala sobre o nosso país, fala sobre uma situação de crianças de rua, os cenários são bem descritos, bem construídos, a gente consegue visualizar onde toda essa ação acontece. Dessa, leia Capitães da Areia. Eu queria muito Capitães da Areia. Sério, do Jorge Amado é o que eu mais queria ler. No último Alma Gêmea Literária, a Gabi me indicou Gabriela Cravo Canela, se não me engano, que eu quero ler também, mas Capitães, eu sempre quis, eu não sei porque eu sempre achei que eu ia gostar muito desse livro, então ele é 5%. O próximo livro, acho que eu vou arriscar um pouco, mas é um livro que eu achei muito gostoso de ler, chamado A Evolução de Calpurnia Tate, da autora Jacqueline Kelly. Não é um livro em que acontece muita coisa, mas a personagem principal, a protagonista, ela é muito cativante. Calpurnia Tate é uma menina de 11 anos, que está vivendo ali na virada do século XIX para o século XX, numa região bem de interior, a família dela é super tradicional, e essa menina começa a se interessar por algumas questões de naturalismo, algumas questões do que hoje a gente chama de biologia. Então ela começa a observar a natureza ao redor dela e a se fazer alguns questionamentos. Ela vai se perguntar, por exemplo, por que os gafanhotos amarelos são maiores do que os gafanhotos verdes no quintal dela. E o avô dessa menina é um ponto fora da curva ali na comunidade dela, porque o avô dela é um cientista, ele é um naturalista. Então ela vai se aproximar muito do avô para investigar essas questões científicas. E aí o livro vai perpassar algumas questões de gênero. Ela, por ser uma menina, não é muito bem visto que ela se dedique a esse tipo de atividade. Além disso, a família, por ser muito religiosa, acaba se contrapondo à teoria da evolução, do Darwin. Então tem alguns aspectos muito legais nesse livro, que embora não seja um livro de ação, é um livro leve e que é uma delícia de ler. Já uma amiga já me recomendou esse livro da Calpurnia Tate, mas eu não lembrava mais da sinopse. Falou de biologia e tal, já ó, teve meu coraçãozinho, me deu já vontade de ler. Eu vou dar 5%. Quando eu descobri esse livro, eu realmente queria ler. E eu esqueci da existência dele. Então, de repente, agora eu relembro da existência dele. Vou até botar na minha wishlist. O 7º livro, esse eu acho que é bem seguro indicar aqui pra Dessa. História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. É um livro, como tá dizendo, é um livro de contos de um autor norte-americano, Ted Chiang, que é um escritor de ficção científica hard, que é a ficção científica muito científica, né? A ficção científica muito cabeçuda.
E o que eu acho que destaca esse livro em relação a outros de ficção científica é a criatividade do autor e o quão fundo ele vai nas questões científicas. Então a gente tem desde o conto que explora as questões de linguagem, como é o caso do História da Sua Vida, que deu origem ao filme A Chegada, e ele vai passar até por temas de ciências humanas, de história. Então, para mim, o grande mérito do Ted Chiang é a criatividade e também essa amplitude de temas que ele trata dentro da ficção científica. E como eu sei que a louca dos livros é louca por ficção científica, esse é uma indicação que eu acho que vale muito a pena. Ai, Ted Chiang! Inclusive tá lançando um livro novo que nós duas queremos muito, não é mesmo? História da Nossa Vida e Outros Contos é um livro maravilhoso, maravilhoso, que eu ficava torcendo pra alguém ler, porque parecia que eu era a única pessoa que tinha lido. E eu tenho até que reler esses contos, porque eles são maravilhosos. E é 10% aqui, não tem, e eu preciso ler mais coisas do Ted Chiang. O livro número 8 é um dos que entrou para os meus favoritos agora no ano de 2021. E é o livro Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, que é um livro de não ficção, mas é uma não ficção muito puxada para aventura. E eu achei que esse livro também tem muito de investigação. No Na Natureza Selvagem, a gente acompanha a história de um jovem norte-americano que vem de uma família super estável, muito de classe média, que tem bastantes recursos para educar os seus filhos, e educa muito bem esse jovem, mas ele não se sente bem no ambiente em que ele vive. Ele não concorda com os valores dos pais dele, então ele acaba meio que se revoltando, entre aspas, e vai viver a vida da forma que ele acha mais autêntica possível. Ele vai viajar pelos Estados Unidos e ele vai se arriscar. Ele vai viajar de uma forma bem aventureira, e a aventura final dele é no Alasca. Ele vai pro Alasca e o objetivo dele lá é conseguir viver somente do que a terra dá. Então ele vai viver da caça, vai viver da coleta de vegetais, só que as coisas não dão certo no Alasca e esse menino morre. Essa é uma história real. Encontram o corpo desse rapaz e a partir daí que o jornalista Jon Krakauer, que é o autor do livro, vai investigar o que aconteceu para que o menino morresse, os lugares por onde ele passou antes disso, as motivações dele para ir para o Alasca. É um livro bastante introspectivo, porque ele fala muito sobre o sentido da existência, né? Mas ao mesmo tempo é um livro de aventura e de investigação. E essa mistura de abordagens faz com que seja um livro bem rico e que pode agradar vários públicos. O filme também é muito bom, fica a dica. Olha, Na Natureza Selvagem eu não li, eu vi o filme, eu fiquei profundamente incomodada com o fato desse menino sumir no mundo e a mãe não sabe onde ele tá, a ponto de eu não conseguir me concentrar nesse filme. Vocês acreditam nisso? Aquela que tá ficando velha e fica se reconhecendo nos pais, né, em vez de nos filhos. Mas me incomodou. E eu sinto que eu preciso dar uma nova chance pra Natureza Selvagem, o filme. E eu acho que começar lendo o livro talvez seja muito bom, principalmente pra esses pontos que a Nath falou, porque eu acho que ele ser mais jornalístico e tal vai chamar a minha atenção. Eu já sei a história, então eu vou tentar ver com outros olhos. Enfim, eu vou dar 4%, eu não vou dar 5%, porque eu estaria mentindo, né, já que teve esse probleminha do filme. Mas eu quero isso. Como livro número 9, eu resolvi indicar aqui pra Dessa uma graphic novel, uma história em quadrinhos, chamada Fun Home, uma tragicomédia em família, da Alison Bechdel. E eu escolhi esse quadrinho porque eu assisti o vídeo da Dessa sobre as biografias, ela indicando algumas biografias. E esse é um quadrinho biográfico, autobiográfico da autora, em que ela vai contar sobre a família dela e mais especificamente sobre a relação dela com o pai. Vai falar bastante sobre a infância e adolescência dela e tem várias questões LGBTQIA+, incluídas aqui. Ela é uma personagem que vai se descobrir lésbica ao longo do livro e o pai dela tem alguma questão com isso também. Eu não vou falar muito para não estragar a experiência de vocês. É um quadrinho maravilhoso, ele é meio melancólico, mas ele é cheio de referências literárias, ele é muito bonito e ele é muito íntimo. Dessa, tô arriscando, porque você indicou algumas biografias bem diferentes, e eu acho que essa também é uma biografia muito diferente, e que é bonita e que vai agradar muito algumas pessoas. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nessa HQ. HQs amo,
quero tudo. E então eu gostei muito dessa sinopse, eu gostei muito dessa ideia, 5%. E sabe, eu preciso de mais HQs na minha vida também, porque eu acho mais difícil de saber sobre HQs, parece que as pessoas falam menos e tal. Então eu tenho pouco na minha timeline, no meu YouTube, preciso de mais. Obrigada por essa dica. E por último, mas não menos importante, um livro que eu li agora em julho de 2021 e adorei, e eu pensava na Dessa o tempo todo, ela nem sabe disso, que eu não mandei mensagem pra ela sobre isso, mas eu pensei nela o tempo todo enquanto eu li esse livro, que é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro é um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Ele nasceu no Japão, mas logo, bem bebezinho, ele foi pra Inglaterra, então os livros dele têm uma pegada inglesa muito forte. E eu não posso dizer Dessa, porque eu acho que esse livro me lembrou você. Porque seria um spoiler. Mas eu queria tanto que você lesse esse livro. O que eu posso dizer sobre ele é que a gente tem uma narradora e ela conta a história dela, da infância dela, da adolescência dela. Ela está se relembrando desses momentos. E durante a infância e a adolescência ela viveu numa espécie de colégio interno. Então ela vai falando sobre essa vida que ela tinha e principalmente sobre dois amigos com os quais ela constrói uma relação ambígua, porque é uma relação de confiança, mas ao mesmo tempo uma relação meio conturbada, um amigo e uma amiga, e os destinos deles estão entrelaçados de alguma forma. Vai pegar você, é que esse livro é muito surpreendente no pano de fundo que ele propõe. Também não é um livro muito de ação, essa não é muito o meu gosto pessoal, né? Eu não gosto tanto de livros de muita ação, eu gosto de livros mais reflexivos, e esse também tem isso. Mas o pano de fundo você vai gostar. E se você for ler esse livro, por favor, não leia a sinopse nem a orelha do livro, porque eles dão um spoiler que eu gostaria que você fosse descobrindo ao longo da leitura. Porque esse, pra mim, é um dos méritos desse livro. Ele é muito bem escrito e o autor não te entrega tudo, ele não fica te explicando as coisinhas de como é que aquele mundo funciona. Aos poucos você vai descobrindo e as peças vão se encaixando. E o Não Me Abandone Jamais. Eu vi o filme, amiga. Eu vi o filme, então eu acho que eu sei qual é o plot twist que tu tá falando. Sinto muito, mas eu já vi o filme. Porém, eu não lembro de quase nada dos detalhes. E eu sempre quis ler Kazuo Ishiguro. Sempre. Do Japão, Kazuo Ishiguro e Haruki Murakami são autores que eu quero muito ler, de verdade. E eu queria ler esse livro igual. Então, fica tranquila. Eu acho que eu vou gostar sim, porque eu gostei do filme. E vamos à nota da Nath, que eu não somei antes. 10, 20, 30. Não, nossa. Que? 56%, que não querem dizer nada, porque a Nath é, sim, uma alma gêmea na minha vida. Nath, muito obrigada pela participação. Muito obrigada por vir aqui no Louca dos Livros sempre que eu chamo. Muito obrigada por ser minha amiga do coração. E como é que é? Tem mais uma coisinha aí? Então é isso, pessoal. Espero que a minha porcentagem tenha sido alta. Mas se não foi, tá tudo certo também. Muito obrigada de novo, Dessa, pelo convite. E obrigada a todo mundo que assistiu ao vídeo. Estão todos convidados a me visitarem lá no Redemunhando, onde eu também dou dicas de boas leituras pra vocês. Um beijo! Dessa, eu acho que chegou um pacote aí pra você, um pacote misterioso. Agora é hora de abrir. Fica aí como um desafio à louca dos livros. Brincadeira, se você quiser, leia só depois. Mas eu queria muito que você lesse esse livro. Um beijo, espero que goste. Tchau. Eu não acredito que a Nath fez isso. Não precisava, obviamente, não precisava me dar nada. E ela disse pra mim no WhatsApp que eu não podia gravar esse vídeo antes de eu receber o pacote. Aqui, ok, esperei. E ela também disse que no vídeo ia ficar um pouco óbvio, porém eu não acho. Não achei óbvio, sabe por quê? Porque eu fiquei em dúvida, talvez eu erre também, né? Eu fiquei em dúvida, será que ela vai me dar Saramago? Porque é o autor favorito dela e ela sempre falou que eu tenho que ler ensaio sobre a cegueira? Ou ela vai me dar Kazuo Ishiguro, Não Me Abandone Jamais, visto que ela falou que é tão a minha cara e que tem algo que super vai ser a minha cara? Então eu fiquei super em dúvida também. Tá, ó, calma. Porque o livro não tem pacotinho de presente. Então eu vou ter que fazer um
Deus, que coisa linda! Olha, eu falei, ai, que linda! Ai, amiga, obrigada. Deixa eu ver. O que tá escrito aqui? Espero que goste dessa leitura tanto quanto eu. Não leia a orelha ou a sinopse do livro. Contém spoilers. Beijo, I love you. De Nath. Ai, meu Deus, amiga, eu também te amo muito. Muito obrigada, amiga. Ah, eu acertei, pelo menos. Podia ser... Ou era Saramago, era esse, na minha opinião. Mas ela falou tanto desse que eu achei que fosse esse. Ai, amiga, muito obrigada. Eu amei, de verdade, verdadeira. Ai, eu vou ler muito. Queria muito ler, já tinha dito aqui no vídeo. Então, ai, amiga, amei, de verdade, de verdade. Obrigada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo se gostaram, se inscreva no canal se é a primeira vez de vocês aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo ou na próxima live lá na Twitch. Beijo. Tchau. Agora, em cão de... Eu tô me acostumando um pouco mais da Nath. Eu falei aproximando? Eu não sei se falei certo. Da Nath literal...